Boa tarde a todos. Dando continuidade à nossa revisão para o vestibular de inverno da Universidade Estadual de Maringá, vamos às leis de Kepler. Primeira lei de Kepler, lei das órbitas. As órbitas dos planetas em torno do Sol são elipses, nas quais ele, Sol, ocupa um dos focos da elipse. Numa elipse existem dois focos, e a soma das distâncias aos focos é constante. A segunda lei de Kepler, a famosa lei das áreas. A área descrita pelo raio vetor de um planeta é diretamente proporcional ao tempo gasto para descrevê-la. A velocidade areolar de um planeta é praticamente constante à velocidade com que as áreas são descritas, fazendo com que a relação entre a área varrida e o tempo decorrido defina a famosa velocidade areolar. Áreas iguais, em intervalos de tempos iguais, áreas diferentes em intervalos de tempos diferentes. Ou seja, quanto maior a área, mais tempo o planeta vai levar para descrever essa área varrida. Áreas proporcionais aos tempos, fazendo com que, se no caso a área 1 for igual à área 2, o intervalo de tempo ΔT1 vai ser igual ao intervalo de tempo ΔT2. A distância mais afastada do planeta em relação ao Sol chama-se afélio, o mais afastado do hélio. E a distância do Sol até o afélio seria o raio de afélio, o ponto de maior afastamento entre o planeta e o Sol. Já quando o planeta está o mais próximo do Sol, nós vamos definir como mais perto do hélio, mais perto do Sol. A distância do planeta até o Sol, na sua mínima distância, é a chamada periélio. O periélio é a maior proximidade, ou seja, a menor distância entre o Sol e o planeta. A conclusão direta da segunda lei de Kepler é que a velocidade de periélio é maior do que a velocidade de afélio. Só por curiosidade, para a Terra, o afélio é em torno de 29.300 metros por segundo e o periélio em torno de 30.200 metros por segundo, fazendo então com que o planeta acelere do afélio para o periélio e que o planeta retarde do periélio para o afélio. A terceira lei de Kepler é a lei dos períodos, ou também chamada lei dos tempos. O quadrado do período da revolução de um planeta em torno do Sol é diretamente proporcional ao cubo do raio médio de sua elipse orbital em torno do Sol. Raio médio seria a média aritmética entre a distância máxima, que é o raio de afélio, e a mínima, que é o raio de periélio. Aí nós teríamos o raio médio da órbita, que é o chamado semi-eixo maior. Então, se nós somarmos o raio de periélio com o raio de afélio e dividirmos por 2, ou seja, a média aritmética dessas distâncias máximas e mínimas, nós teremos aí o nosso raio médio da órbita. Então, raio médio é o raio de periélio somado ao raio de afélio e dividido por 2. Isso define aí o nosso semi-eixo maior da nossa elipse. Então, como é que ficaria o semi-eixo maior? Azinho, semi-eixo maior da elipse, igual a raio de periélio mais raio de afélio, somados e divididos por 2, que é o nosso raio médio. Então, eu posso entender raio médio da órbita de um planeta ao redor do Sol como sendo o semi-eixo maior da nossa elipse, o famoso azinho, já que o eixo maior são 2 azinhos. Então, como é que fica a nossa expressão para a terceira lei de Kepler? Período ao quadrado sobre distância ao cubo. Essa relação é uma constante chamada constante de Kepler. E para o sistema solar ela tem a ver com a massa do Sol, a massa do astro central ao redor do qual
os planetas orbitam, no caso o Sol, ocupando um dos focos da nossa elipse. Então a proporção é período ao quadrado está para distância média ao cubo. Essa distância média é o raio médio da nossa elipse. A lei da gravitação universal de Newton diz que matéria atrai matéria na razão direta do produto das massas e na razão inversa do quadrado da distância que as separa. E nessa nossa relaçãozinha existe a famosa constante G, a constante de gravitação universal. E ela é universal, não depende do meio. O seu valor é sempre o mesmo para todos os meios que nós tivermos os corpos inseridos. Então, F, força de atração gravitacional, sempre atrativa, mede a força com que a Terra atrai a Lua e com que a Lua atrai a Terra. Então, ela é um par de ação e reação. Então, o mesmo módulo da força que a Terra atrai a Lua vai atrair a Terra nas marés. Então, a força de atração gravitacional é diretamente proporcional ao produto da massa dos dois astros envolvidos e inversamente proporcional ao quadrado da distância que separa os baricentros geométricos desses astros. Esse G é a nossa famosa constante de gravitação universal. E essa constante de gravitação universal vale quanto? 6,67 vezes 10 elevado a menos 11 newtons metros quadrados divididos por quilogramas quadrados. A direção da força é da reta que une o centro dos dois astros, mesmo módulo, mesma direção, sentidos opostos, nunca se anulando porque atuam em corpos diferentes, obedecendo a terceira lei de Newton, lei da ação e reação. Para nós calcularmos o campo gravitacional aqui embaixo, preste atenção, para nós calcularmos o campo gravitacional na superfície de um planeta, ele é diretamente proporcional à massa desse planeta e inversamente proporcional ao quadrado do raio de um planeta. Então, se eu quero a gravidade na superfície da Terra, eu preciso da massa do planeta Terra e do raio médio do geóide, o raio médio da Terra, elevado ao quadrado. Aí nós chegamos no famoso 9,8, que nós vamos aproximar para 10 metros por segundo ao quadrado. Se nós tivéssemos um planeta X, com a massa que é o triplo da massa da Terra e o raio sendo o dobro do raio da Terra, esses valores são dados, se a massa é o triplo, a gravidade tende a triplicar. Mas como o raio é o dobro, 2 elevado ao quadrado é 4, nós teremos o campo gravitacional reduzido 4 vezes nesse planeta. Então, se a massa for o triplo, a gravidade deveria ser o triplo. Mas como o raio é o dobro, 2 ao quadrado, 4, a gravidade ficará reduzida a 1/4. Então, quem multiplica por 3 e divide por 4, 3/4 é 0,75, ou seja, 75% da gravidade terrestre. Então, vamos relembrar? Se aparecer cálculo da gravidade na superfície de um planeta, nós devemos saber quantas vezes a massa desse planeta é maior ou menor que a nossa massa da Terra e quantas vezes o raio é maior ou menor que o raio da Terra e fazer uma relação direta e uma relação inversamente proporcional. Se, por exemplo, a massa do planeta X for o triplo, a gravidade deveria ser o triplo da Terra. Porém, se ele falar que ao mesmo tempo que a massa triplicou, o raio é o dobro, 2 elevado ao quadrado da fórmula fica 4. Então a gravidade vai tender ao mesmo tempo a triplicar e reduzir 4 vezes. E quem multiplica por 3 e divide por 4 acaba multiplicando por 3/4, que é 0,75, que é menor do que 1. E 0,75 é 75% da gravidade terrestre. Então não é porque a massa é maior que com certeza a gravidade vai ser maior. Nós temos que ver a relação massa-raio. Como o raio é ao quadrado, ele comanda com o quadrado do seu valor. A hidrostática é a parte aí da mecânica que vai estudar os fluidos em equilíbrio. E nós vamos definir a grandeza chamada pressão. Pressão é grandeza escalar. É o módulo da força dividido pela área de atuação. A força é medida em newtons, a área é medida em metros quadrados, então a pressão vai sair em Pascal, que é newton por metro quadrado. O que eu preciso saber? O equivalente de pressão. Um ATM equivale a 100.000 pascals, se eu levasse o valor mais preciso, 101.300 pascals, que é 1,013 vezes 10 a quinta, que a UEM gosta de utilizar na prova, que equivale a sustentar um barômetro de Torricelli com 760 milímetros de mercúrio ou 10,33, estou aproximando para 10, metros de coluna de água. Então, a cada 10 metros que eu mergulho, um ATM a mais de pressão aumenta sobre a minha cabeça.
O teorema de Stevin diz que a diferença de pressão entre dois pontos é dado pela densidade ou massa específica do líquido, no caso da água no sistema internacional é 1000 kg por metro cúbico, a gravidade local, tomar cuidado na questão da prova para ver se é 9,8 ou 10, e H seria a diferença de nível na vertical, a diferença de cotas, a diferença de profundidades entre os dois pontos que nós estamos medindo, a diferença de pressão. É dessa relação do teorema de Stevin que nós chegamos na famosa pressão absoluta. Pressão absoluta P é igual à pressão atmosférica, P0, mais a pressão hidrostática dada pela relação μ vezes G vezes H. A profundidades maiores, a pressão vai ficando cada vez maior. E a regrinha de 3 que nós temos é, a cada 10 metros que nós mergulhamos na água, 1 atm, ou seja, 100 mil pascals, estão sendo aumentados sobre a nossa cabeça. O princípio dos vasos comunicantes diz que, num líquido homogêneo, em um sistema de vasos que se comunicam, a superfície livre desses vasos se encontram no mesmo plano horizontal, ou seja, elas têm a mesma altura, já que as pressões são as mesmas, ou seja, a pressão atmosférica local, fazendo com que, independente do formato ou da quantidade de líquido que nós teremos pontos no mesmo nível, tendo a mesma pressão. Então, repare a horizontalidade que nós teremos para pontos que estão se comunicando, ou seja, do mesmo líquido, no mesmo nível, na mesma profundidade, a mesma pressão. Para nós trabalharmos com os famosos tubos em U, dois pontos que estão no mesmo nível de um mesmo líquido suportam a mesma pressão. Como é que fica a relação? Densidade 1 vezes altura 1 mais densidade 2 vezes altura 2 tem que ser equilibrada pela densidade do líquido 3 vezes a altura do líquido 3. Repare que como ambos os lados estão abertos à pressão atmosférica, eu pude simplificar a pressão atmosférica de ambos os lados e simplificando a gravidade da relação μgh em cada um dos termos. Por isso, simplificadamente, μ1h1 mais μ2h2 do lado esquerdo, do lado direito, μ3 vezes h3. O princípio de Pascal, o teorema de Pascal, diz que qualquer acréscimo de pressão é transmitido integralmente para todos os pontos desse líquido. Então, o acréscimo de pressão que eu fiz do lado esquerdo, do lado 1, que é força 1 sobre área 1, é transmitido para o lado 2, força 2 sobre área 2. Então, qual é a vantagem mecânica? Como é que eu faço para saber quantas vezes a força 2 vai ser maior que a força 1? Basta eu saber quantas vezes a área 2, πr2 ao quadrado, que é a área do círculo, a área da secção transversal de um cilindro é um círculo, πr ao quadrado, é quantas vezes maior que a área 1, πr1 ao quadrado. Simplifica os πs, basta saber a relação entre os raios elevado ao quadrado. Então, se um raio for 10 vezes maior que o outro, 10 elevado ao quadrado, significa que eu vou ter uma vantagem mecânica de uma força aumentada em 100 vezes. Lembre que a prensa hidráulica, o teorema de Pascal, é um princípio multiplicativo de força, nunca de trabalho, nunca de energia, nunca de potência. Então, quem paga o preço é o deslocamento. Força menor na área menor, paga um preço, deslocamento maior. Do outro lado, área maior, força maior, deslocamento menor. Os volumes deslocados têm que ser os mesmos, conservação da massa. O teorema de Arquimedes diz que o empuxo é numericamente igual ao peso do volume do fluido, líquido ou gás deslocado. Então, se eu quero medir o empuxo, eu vou medir o peso do volume de líquido que foi deslocado, que é a densidade do líquido, vezes o volume que se encontra submerso, vezes a aceleração local da gravidade. Se o corpo estiver completamente submerso, o volume submerso acaba equivalendo com o volume total do corpo, senão eu utilizo só o volume da parte que encontra-se submersa. Se aparecer um corpo em equilíbrio, ou seja, flutuando, a força resultante é igual a zero e o módulo da força do empuxo vai ser igual ao módulo da força-peso total do corpo. Vamos acabar por aqui e na nossa próxima aula, que será hoje à noite, após as monitorias, eu volto com a parte de ótica. Agora são 13 horas e 29 minutos. Eu vou para a monitoria, acabo postando agora essa parte que nós vimos, para complementar a revisão da parte da manhã, que foi mecânica e termologia. E lembrem, qualquer dúvida que vocês tenham, nos adicionem no grupo fechado no Facebook, tudo minúsculo, Física 2, sem acento. Nós estamos lá, quase 3.000 pessoas disponíveis para tirar todas as dúvidas de vocês. Um grande abraço
e até a noite. Tchau!